Os seus corações se abaixaram, voltaram a voz do Mestre a escutar. Jesus se pôs com eles conversando, de novo a esperança fez brilhar. Hoje nós estamos nesta estrada, caminho para o discipulado. Vamos espalhar boa notícia, o Mestre está conosco ao nosso lado. Quando ele fala e esclarece, quando o Mestre vai partir o pão, se faz o reino, é catequese, é motivo para celebração. Assim então seus olhos se abriram, voltaram o rosto dele a contemplar. O Mestre se revela na partilha, e a fé em seus amigos faz voltar. Hoje nós estamos nesta mesa, partilha, vida, força e salvação. Retirar de nós toda a cegueira e levar a luz para os irmãos. Quando ele fala e esclarece, quando o Mestre vai partir o pão, se faz o reino, é catequese, é motivo para celebração. A missão então eles partiram, o que viram foram anunciar. Ele está vivo em nosso meio, vinde, venham todos se alegrar. Hoje somos nós os seus discípulos, e esta missão nós acolhemos. Emaús, lição de catequese, é com Cristo que aprendemos. Quando ele fala e esclarece, quando o Mestre vai partir o pão, se faz o reino, é catequese, é motivo para celebração. Quando ele fala e esclarece, quando o Mestre vai partir o pão, se faz o reino, é catequese, é motivo para celebração. Olá, pessoal, boa noite a todos vocês que estão chegando aqui na nossa live. Minha saudação a todos vocês. Sou o Padre Valdir, aqui da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Sarandi. E nós estamos começando mais uma live conhecendo a nossa liderança. Essa live, ela começou já há bastante tempo, logo no início da pandemia, e tinha como objetivo a gente conhecer mais e melhor a nossa liderança paroquial. E aqui já passaram de tudo. Muitos coordenadores de pastorais, muita liderança, e também outras pessoas que nós conhecemos, em proximidade conosco, né, com a paróquia. E hoje, então, nós estamos aqui com a Shirlene, que é coordenadora da catequese na região pastoral Nossa Senhora das Graças. Boa noite, Shirlene. Boa noite, Padre Valdir.
Boa noite a você que está nos acompanhando. É muito gratificante receber um convite como esse, mas também é um desafio e uma responsabilidade muito grande. Sim, mas nós vamos o nosso papo aqui, Shirley, é um papo de casa, assim, é bem como se a gente estivesse na nossa casa conversando com os nossos amigos, né? Então, o pessoal também de casa participa, e eu sempre digo que a participação deles enriquece ainda mais o nosso momento aqui. E esse é um bate-papo, assim, sem grandes pretensões, né? Mas para a gente também conhecer um pouco mais da nossa liderança, tá? Você é uma liderança importante na catequese. Nós temos na diocese a coordenadora diocesana, que é a Irmã Maria Sônia, que o nosso povo aqui, nossos catequistas, conhecem muito bem, e você está na região pastoral. O que é a região pastoral? Vou explicar um pouquinho ao nosso povo, né, porque pode alguém ainda não compreender bem. A nossa diocese, nossa arquidiocese, né, Diocese de Maringá, ela está organizada em regiões pastorais. O que são essas regiões pastorais? É um conjunto de paróquias mais próximas, conjunto de paróquias que estão próximas umas das outras, né? Então, nós fazemos parte da região pastoral Nossa Senhora das Graças de Sarandi, que compreende a nossa paróquia Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Esperança, São Paulo Apóstolo, Santa Terezinha, as 4 paróquias de Sarandi e 3 paróquias também de Maringá, a São Miguel Arcanjo, a São Silvestre e a São Bonifácio. Então, essas 7 paróquias formam a região pastoral Sarandi, Nossa Senhora das Graças Sarandi, e a Shirlene, que está aqui conosco hoje, ela, então, coordena esta região pastoral, tá certo? Então, estou aqui já vendo bastante gente chegando, mandando boa noite, dizendo que está assistindo a nossa live, o Wilson Previato, a Kyoko, a Geni Azolini, o Clodoaldo. O Clodoaldo esteve aqui com a gente. Boa noite, Clodoaldo, presidente do Conselho de Leigos. Com um pouco de cada um sonho de todos nós. É a frase do Clodoaldo. É isso aí, Clodoaldo, obrigado. A Luzia também está conosco, a Dalva Bidóia, o Geraldo, boa noite, a paz de Jesus e de Maria. Dizendo aqui o Geraldo, boa noite, Geraldo, obrigado. O Martim Lázaro, boa noite. A Nilma Parpinelli, a Rosana, que é catequista, cuida da liturgia, o Edgar, a Neide, aí vai, tá bom, Chilene? A lista aqui é tem grande. Tem bastante gente. Tem bastante gente. Então, eu peço a vocês que estão conosco, que compartilhem aí o link, envia para os amigos, para os vizinhos, colegas, os catequistas, para esse nosso bate-papo aqui. Quanto mais gente, melhor, né? Shirlene, quando a gente começa o nosso bate-papo, a gente quer saber quem que é a liderança, né? Então, é importante também o nosso público saber quem que é a Shirlene, quais são as suas origens, de onde você veio, porque aqui em Sarandi, você é moradora aqui de Sarandi, né? Aqui em Sarandi nós temos gente de todos os cantos do Paraná e fora do Paraná. Como é que você chegou aqui nesta cidade? Padre, eu cheguei aqui em 97, eu sou do estado de Minas, e eu vim com a minha família para cá. Então, aqui em Sarandi eu só tenho os meus pais e os meus irmãos e a família que eles constituíram aqui. Mas eu sou do norte de Minas. Acho que a gente é meio conterrâneo aí de estado, né? As minhas origens estão lá, meu pai lá. Eu nasci aqui no Paraná, mas... você é paranaense. Tenho muito de mineiro, adoro Minas. Quando posso, dou um pulinho por lá também. Eu sou nascida em Montes Claros,
e vim para cá com 13, 14 anos. Então, já tem um bom tempinho que eu estou aqui. Aqui, eu construí uma nova história, né? A minha vida profissional, ela é toda aqui. Eu sou formada em administração, e aí tenho algumas especializações na área da educação especial, na área de meio ambiente, gestão de negócios. Atuo na área da educação, eu falo que desde 2000, então já tem aí uns 20 anos que eu trabalho na educação, porque o meu primeiro emprego foi um estágio em uma instituição de ensino. E lá eu comecei toda a minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. E ainda hoje atuo na área da educação, porém não no ensino presencial, mas no ensino à distância. Então, trabalho aí com alunos do Brasil todo, inclusive de alunos fora do Brasil. Então, é isso. Na igreja, a minha formação é católica, os meus pais são da congregação cristã do Brasil, e eu continuei aí na igreja. Fui batizada com 3 anos de idade, se eu não me engano, e desde então, lá em Minas, eu fiz a primeira Eucaristia, me crismei aqui em Maringá com o Dom Murilo, na época era o Dom Murilo. Sim. E logo quando eu cheguei aqui, eu já comecei a me engajar na caminhada da igreja, com a Pastoral da Juventude na época, né, que é um pouco diferente do que a gente conhece de Pastoral da Juventude hoje. Então, participei de DNJ em Foz do Iguaçu, tal. Então, nunca parei. Na catequese, eu estou desde 2007. Então, com a irmã Sônia, eu trabalho desde 2008. Então, são 12 anos aí, né, de caminhada na catequese. Fui coordenadora paroquial ali na São Paulo Apóstolo por um bom tempo. Depois saí da coordenação. A irmã Sônia me convidou para auxiliar ela na coordenação da região pastoral. Ela assumiu a arquidiocese e eu assumi aí a região pastoral a pedido e pelo voto das nossas coordenadoras paroquiais, né? Então, essa é um pouco da minha trajetória, tanto de vida quanto de fé. Quer dizer, faz um bom tempo já que você está no mundo da catequese, né, Chilene? Desde 2008, então já tem mais de 10 anos aí, né? E isso, com certeza, dá a você bastante bagagem para coordenar com tranquilidade a região pastoral. E também, claro, dá muita oportunidade, né? Porque quando você está numa coordenação, também você acaba aproveitando da formação, né? Muitas vezes você acaba participando de muitos cursos, muitos encontros, né? Então, eu sempre dizia isso, né? Nas comunidades por onde passei, as pessoas às vezes tinham medo de assumir coordenação, e eu dizia, olha, não tenha não, porque você vai aprender muito na coordenação, e aprender na coordenação e com a coordenação, né? Eu sempre digo, padre, que é muito desafiador. Os desafios, eles são constantes. Quando você está na coordenação, você tem o desafio aí com os pais, com os catequistas e com os catequizandos. Então, você não está coordenador apenas para o grupo de catequistas. Você está coordenador para aquela comunidade que faz parte. Na época que eu era coordenadora na São Paulo, nós tínhamos mais de 1.000 catequizandos. Sim. Envolvidos na catequese, então é muita gente, porque você não lida só com o catequizando ou com o catequista, né? Uhum. Então, é um grupo muito grande, e você pega uma responsabilidade... Quase uma escola, né? A quantidade de uma escola, né? Padre, eu falo que às vezes as nossas paróquias, elas têm mais catequizandos do que muitas escolas de ensino particular.
né? Porque é muito diversificado, tem cidades maiores, tem cidades menores, mas se a gente for somar, dá um público bem maior do que a escola. Já que você tocou no assunto dos desafios, você que está aí à frente, né, na coordenação, já foi catequista, já foi coordenadora paroquial, quais são os maiores desafios hoje da catequese, Shirlene, que você vê nesse momento? Padre, nesse momento de pandemia, especificamente, a gente vê, a gente começa a conhecer de fato a realidade das nossas paróquias, porque até então a gente não tinha conhecimento profundo, porque eu falo que foi um momento que o mundo se abriu, né? Aquilo que estava coberto parece que de repente descortinou e você começou a descobrir que o catequizando mora longe, que o catequizando lá da zona rural, ele não tem acesso à internet. Como que você vai chegar até ele? Porque antes ele vinha para a catequese, o pai, a mãe alguém trazia, e esse catequizando chegava. E como chegar até esse catequizando num momento como esse? Então, eu acho que é um momento de muita descoberta. E quando a gente fala de descoberta do novo, isso já é desafiador, né? O novo já no desafio, porque eu tenho que pensar diferente de como eu tinha pensado até agora. Eu tenho que sair da caixa, como dizem, né? E esse sair da caixa não é um processo simples, porque é um processo interno e externo ao mesmo tempo. Então, mas eu acho que o desafio maior não sei se é bem um desafio, mas eu acredito que os nossos catequistas, padre, eu falo da arquidiocese como um todo, eles foram muito além daquilo que nós podíamos exigir deles. Porque, na verdade, nesse momento a gente não pode exigir nada, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Esse não é o momento de exigir, é de ser grato por tudo aquilo que conseguiram e que estão conseguindo fazer. Então, temos muitos catequistas que não estavam, embora nós vivemos numa era de tecnologia, mas a tecnologia parece que o avanço dela foi agora, né? Março parece que foi o boom da tecnologia, e aí a igreja, como um todo, tem que se adequar a esse novo tempo. Nós não estávamos preparados. Em que momento, eu pergunto, se nós estivéssemos dentro da nossa rotina normal, nós provavelmente não estaríamos aqui conversando. Não é? Então, trouxe essa, uma dificuldade, mas também trouxe essa proximidade diferente. A gente está conseguindo se conectar com inúmeras pessoas. Mas, Shirlene, há uma questão assim nossa, né, do ser humano, que parece que quando o desafio é maior, a gente tende a ser mais criativo, a buscar alternativas, a ter que se lançar no escuro. E essa pandemia, ela fez exatamente isso conosco, eu digo conosco, não só com os catequistas não, né? Mas com a igreja de modo geral. A igreja era muito ausente nas redes sociais. A igreja não estava nas redes sociais, salvo um, outro padre, assim, tal, mas sem grandes pretensões. E com tudo isso, nós fomos lançados, jogados nesse desafio. E, de fato, assim, tem se dado muitas respostas bonitas. A gente tem grandes desafios, como você apresentou, né? Falou da catequese, criança que não consegue acesso à internet, criança que não consegue abrir no seu celular, nem tem um celular para abrir um vídeo, né? Que a catequese envia. Então, a gente foi descobrindo esses desafios, mas, por outro lado, a gente também tem visto, assim, uma criatividade enorme da parte dos nossos catequistas, não? Sim, e isso é muito gratificante, né? Eu até comentei sábado, eu fui na sua paróquia, a Edilane me convidou para a missa em celebração ao Dia do Catequista, e lá tanto a irmã Sônia teve uma fala e ela me chamou, e eu comentei que esse momento foi um momento de muita criatividade.
os catequistas inovaram de uma forma, antes mesmo da diocese falar, os direcionamentos para a catequese, a partir desse momento, serão esses. Os catequistas já estavam ali, ou mandando mensagem, um trecho do evangelho diário pelo WhatsApp, ou fazendo vídeo e mandando para os catequizandos, mesmo sem orientação. Então, isso despertou muito a iniciativa deles. Eles saíram, né? A igreja em saída, eles saíram, se despertaram. E aí você vê catequista fazendo teatro, mesmo nessa época, se reinventando das mais variadas formas e o evangelho chegando. Agora, alguns imprimem o material, levam até o catequizando ou a família vem buscar. Então, eles estão dando jeito. Eu falo que cada paróquia, cada comunidade, padre, ela tem a sua realidade e nós precisamos respeitar as realidades de cada paróquia, né? Nós não podemos impor nenhuma alternativa nesse momento, porque cada paróquia tem a sua realidade. E a catequese, ela não parou. Diferente de Londrina, por exemplo, a Arquidiocese de Londrina suspendeu a catequese. Então, a gente tem feito esse online, nada? Não, nada. Então, lá não se tem catequese, porque esses dias eu participei de uma reunião online do regional, porque a irmã Sônia não pôde, e aí você vê que as iniciativas dos catequistas foram muito parecidas, e todo mundo no mesmo caminho. Isso é muito bonito, porque ao trabalhar em comunhão, mesmo distante, mesmo isolado, existe uma comunhão, e essa comunhão a gente não pode perder. Legal. E a gente está falando aqui, né, para quem está chegando agora, nós estamos aqui com a Shirlene Lima, ela é coordenadora da catequese aqui na região pastoral Sarandi, Arquidiocese de Maringá. E o nosso bate-papo aqui, nesse momento, está em torno da catequese, porque ontem, dia 30, foi dia do catequista, muitas comemorações, né? Eu estou vendo que você tem uma canequinha aí também, parece que é Estou fazendo... Ganhei da sua paróquia, falei, vou fazer propaganda, né? Foi um brinde aos catequistas. Nossa, mas foi uma celebração muito bonita, padre. E aí você vê você consegue ver os catequistas, porque só estavam eles ali na igreja. Foi preparado para eles. E aí, diferente dos outros anos que a gente tinha lá toda a comunidade, os catequistas no meio deles. Então, nossa, eu achei isso tão bonito. E ver que eles estavam ali foi muito bacana. Também participei na Santa Terezinha ontem. Foi do mesmo jeito, todos os catequistas lá presentes e tal. E até nisso, na comemoração do Dia do Catequista, as paróquias se reinventaram. Se você pegar o nosso grupo ali, onde tem todos os coordenadores paroquiais da diocese, cada uma fez de um jeito, mas o catequista não ficou sem ser lembrado no dia dele. E, de fato, não pode, né, deixar de ser lembrado. Mas é uma criatividade. Teve drive-thru, teve entrega, teve carreata. Então, o pessoal fez de tudo. E teve a missa, que é o principal. Todos tiveram. E eu tenho visto também, Shirlene, né? Então, tudo isso que você está dizendo sobre os catequistas é verdade e é merecido pelo trabalho, a dedicação, né? A gente sabe que a vida de um catequista é semanal, né? Ele tem que pensar a sua vida, e na semana ele sabe que ele tem aquele compromisso o ano todo, né, com as crianças. Mas eu também tenho visto, além da catequese, outras iniciativas com a juventude e até com crianças. Eu já vi aqui, nós temos um caso aqui da nossa paróquia, né? Muito interessante. Então, realmente, as pessoas, acho que os católicos, né, estão se lançando nesse mundo das redes sociais e trazendo uma notícia boa, uma notícia
da verdade, que a gente anuncia, prega, ensina na catequese, nas celebrações, e que muitas vezes, nesse mundo das redes sociais, a gente não encontra, a gente não vê, né? A gente vê muitas outras coisas, inclusive falsas, mentirosas, né? Então, é um espaço carente da presença, da boa presença da palavra de Deus, de pessoas realmente com um conteúdo, com clareza, né, da sua fé. Há uma ausência aí nessas redes sociais. E eu acho que esse tempo nos desafiou, está nos desafiando aí para essa outra margem aí do rio, e eu tenho visto experiências realmente muito bonitas, não só dos catequistas, mas também fora da catequese, com outras pessoas que não estão ligadas à catequese. Você conhece alguma outra experiência assim? Ou alguém que faz alguma coisa assim fora da catequese? Não, padre, porque eu não tenho acompanhado muito. Então, como eu já trabalho com a internet o dia todo, para mim é um pouco cansativo, exaustivo ficar ali mexendo. Mas o que você disse, que eu acho que é muito importante nesse momento, é que, de fato, a igreja está entrando em um novo caminho. Né? A nossa evangelização ela vai passar por um novo processo. A gente começou aí aos trancos e barrancos, fomos empurrados para esse meio, e eu acredito que esse é o momento de nós aproveitarmos essa oportunidade para, como você disse, fazer e promover coisas boas. Porque as coisas boas, elas precisam impactar muito mais do que as coisas negativas. Eu acho que de coisas negativas nós já estamos saturados. Então, quando você vê uma pessoa falando uma palavra de amor, de solidariedade, isso mexe. E não deve ser tão uma estranheza, deve ser algo normal. Mas o que é normal para a sociedade hoje? Ver escândalo, ver notícias ruins. Então, eu acredito que esse é o momento de nós entrarmos mesmo, lógico, com todo discernimento, com toda sabedoria, para também não postar qualquer coisa, para que as nossas postagens sejam coerentes com a nossa fé e com o nosso testemunho de vida. Então, é um momento. E você mesmo disse, antes nós víamos o quê? Canção nova, não menosprezando, não é isso, mas nós víamos redes sociais de comunidades maiores, padres que são artistas. Então, esse era o meio católico que nós vimos na internet. Se você for procurar uma formação de catequista na internet, dificilmente você vai achar uma formação que tenha acontecido online antes da pandemia. Você não encontra. Você encontra um vídeo que alguém gravou e colocou ali, mas não foi algo que aconteceu como nós estamos conversando agora. Então, eu acredito que esse tipo de material precisa estar disponível para as pessoas, porque há um tempo que a pessoa está ali no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, até mesmo ali no seu status, você coloca uma mensagem positiva, a pessoa lê, de repente isso pode mudar o dia dela, a perspectiva de mundo que ela está naquele dia. Então, acredito que esse é o caminho. Muito bem. Então, nós estamos aqui com o bate-papo com a Shirlene. Quero agradecer aqui o pessoal que tem mandado um recadinho aqui. Deixa eu ver. A Neide, Edgar, Cindy, a Cláudia Martins, a Cláudia, nossa secretária. Um abraço, Cláudia. É isso. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Olha, tem bastante coisa aqui, hein? A Ana Paula, a Adriana, a Aparecida, a Eminha, a Cidinha, a Luciane. E boa noite a todos vocês, a Vera, a Nilma Jandira, o Charles, a Cirlei, o João Antônio. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Podem mandar pergunta, viu, pessoal? Chilene, vocês viram, tá afiada aqui, né?
Padre Valdir responde, se a Chilene não souber responder. Os catequistas, a Gradinéia Souza está dizendo aqui, ó, as catequistas estão desenvolvendo um lindo trabalho. Parabéns pelo servir de vocês, catequistas. Obrigado, Gradinéia. Minha filha, nesse momento, a Gradinéia está dizendo, ó, está fazendo catequese pelo Meet. Meet é um aplicativo, né, um recurso. Google. Google, muita gente tem usado, né? Deixa eu ver o que o Clodoaldo está dizendo aqui. Tem uma pergunta aqui, vamos ver aqui. Clodoaldo, Clodoaldo que esteve aqui com a gente, Conselho de Leigos. Talvez seja um grande estímulo na catequese familiar nesse momento, acho que ele está se referindo, né? E família. Seria o momento de darmos um salto de qualidade na perspectiva de envolver os pais na catequese de seus filhos? Chilene, sem sombra de dúvidas, Clodoaldo. Então, eu até digo que nesse momento os pais se fazem mais presentes, isso não é regra, tá? Se fazem mais presentes na formação do seu filho do que na catequese presencial. Porque antes você ia para o encontro de catequese, deixava o filho, voltava para casa, depois ali de uma hora você vinha buscar. Hoje, o filho ele precisa acessar a internet, ele precisa acessar um celular, então o pai está ali, mesmo que ele não esteja diretamente participando do encontro, ele está ouvindo o que a catequista está dizendo, o que os outros catequizandos estão dizendo, e nós tivemos muitas ações na nossa arquidiocese de paróquias que, nesse momento, engajaram a família e os catequizandos. Na Semana Santa foi um exemplo disso. Em Corpus Christi, a criança foi lá, desenhou um tapete. Então, nós vemos essa retomada da igreja doméstica, é isso a palavra correta, né, padre? A igreja doméstica. Isso. Você vê aí os pais acompanhando seus filhos, e isso é muito bonito. Lógico, nós não vamos voltar para a catequese familiar, que aconteça ali, mas os pais, eles devem ser os primeiros catequistas dos seus filhos. Isso a gente... Eu conheço bem o Clodoaldo, desculpe cortar, Chilene. Sim, fica à vontade. Ele deve estar perguntando e, de certa forma, afirmando. Será que não é também um momento de a igreja aceitar que o pai catequize também esse estilo de catequese, não só aquela onde tem a coordenação de um catequista, mas que alguns pais, quem sabe, né, pudesse também ele mesmo ser o protagonista ali da catequese do seu filho, preparar para a primeira Eucaristia, para a Crisma, assim? Entendi. Olha, padre, é um desafio e tanto, né? Eu até... porque, assim, hoje, os pais talvez estejam com tempo de estar com os filhos. Eu não sei como que seria isso, de verdade, Clodoaldo, não consigo te dar uma resposta concreta, dizer, sim, é possível, enfim... Mas nós estamos num caminho que muitos pais já estão catequizando seus filhos, principalmente nesse período de pandemia. A gente viu isso muito presente, em que as celebrações aconteceram dentro de casa, e os pais ali tiraram foto, enviaram para os catequistas. Eu não sei, padre, de verdade, como que seria isso, né? Cara, é uma reflexão que... Pode, eu acho que fica. Com certeza, com certeza. Essa reflexão já existe, né? Já existe, assim. Sim. Mas nunca avançamos nela. Talvez, eu penso que, de repente, com a coordenação diocesana, assessoria, né? Padre Sidney Fabril, assessor de vocês, quem sabe com a coordenação diocesana, de repente, esse seja um momento de refletir e caminhar um pouquinho nessa direção. Eu acho que há espaço para isso também, tá? Não totalmente, mas há um espaço para esse estilo de catequese
na família. Sim, até porque existe todo o material proposto, então acredito também que isso possa ser possível. Então, a gente está no momento de transição também, né, padre? O bispo assumiu aí recentemente, nós não sabemos ainda como que será isso. Nós, enquanto coordenadores da catequese, ainda não tivemos um encontro com ele, não sabemos qual que é o propósito dele para a catequese. Tem isso também. A gente vai caminhar de acordo com aquilo que ele pensa e que estiver de comum acordo com a equipe, com os assessores, enfim. Uhum. Você falou aí do nosso novo arcebispo, né, Dom Severino Classen, e ele presidiu por alguns anos a Comissão para o Laicato, né, no Brasil, na CNBB. Você já esteve com ele? Já cumprimentou o novo bispo, Chilene? Padre, não tive essa oportunidade. Ele, ainda não. Conheço ele só pela rede social da Arquidiocese, por esse momento que nós estamos vivendo, inclusive. Então, não tive nenhum contato. Vi a entrevista que o Everton fez com ele, ali falando da experiência dele e tudo, mas eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Espero que isso aconteça, não demore tanto. Legal. Olha, tá rendendo aqui, viu, os comentários. Tá rendendo? Que bom. Bom, não sei se é bom. Estão gostando, não estão gostando? Até o prefeito está por aqui, ó. Até o prefeito, Walter Volpato, mandou mensagem aqui. Já coloquei aí, você estava falando. Eu vi. Então, vi rapidinho, não deu tempo de ler tudo. Né? A Suelene também, coloquei aqui a mensagem dela. A Solange, o Everson, a Maria Inês Franquim. Quem mais aqui? Cauane, Adriana e o Ricardo, sim. E o Clodoaldo está dizendo aqui, o que o Clodoaldo está dizendo aqui? Talvez seja um grande estímulo. É o mesmo. Ah, tá, desculpa. Você está repetindo. Sim. Não, mas tem outro comentário dele aqui. Sidney Isilda Rocha, acho que é isso, né? Boa noite. Deixa eu ver aqui. Parabéns. Eles são Deixa eu te cortar. Eles são coordenadores da paróquia Santa Terezinha. Os coordenadores da catequese lá. Bem-vindo aqui, o Sidney e a Zilda. Um abraço para vocês. A Estela Tonon, a Maria Hélida, todo mundo nos vendo. A Edilane Volpato, que é a nossa coordenadora. Deixa eu mandar um abraço para ela, senão depois ela briga comigo. Edilane, um abraço, tá? Não esqueci de você, não. São esses comentários aqui que o Clodoaldo está dizendo. Ah, tá. Muito Talvez bem. catequizar os pais junto com os filhos. Filhos catequizando os pais, pais catequizando os filhos. Eu falo que a catequese, padre, ela traz muitos pais que estavam ausentes para a igreja, né? Quando... É sempre um desafio, né, Xilene? Sempre. Eu lembro que quando eu era coordenadora da paroquial, nós tivemos vários casos de pais que não tinham sacramentos. E aí o filho começou a ir para a catequese, o pai sentiu a necessidade de se aprofundar e receber os sacramentos. Isso é muito bonito. Mas é um processo, é um desafio. É um desafio para todo mundo. Eu falo que para as meninas que estão aí na coordenação, o pessoal coordenador de cada paróquia, o desafio se torna maior ainda. Xilene, nós, esses dias, né, a gente recebeu uma notícia que chegou até nós um novo diretório da catequese.
Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Uhum. Número 53, né? Do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Tem poucos dias, consegui alguns para nós aqui na paróquia, e também não li ainda não, mas já dei uma olhada no índice, no conteúdo, já andei vendo alguns comentários assim na internet, né? O primeiro diretório da catequese foi em 1971, o segundo foi em 1997 e esse é o terceiro, né? E ele traz... 20 e poucos anos, né? Isso, então E aí tem uma das lives... Desculpa, fala, padre, depois eu falo, pode falar. Tá. Não, eu vou dizer assim, que é tudo relacionado à catequese, o catequista, a missão, a vocação, a transmissão da fé e também os desafios do nosso tempo, né? Você já ouviu? A coordenação diocesana tem algum... já tomou o pé do novo diretório? Tem alguma proposta, assim, quem sabe, de formação, de fazer esse conteúdo chegar às bases? Como é que vocês estão vendo isso? Padre, eu ainda não tenho o novo diretório, tenho acompanhado pela CNBB as formações que tem tido sobre o diretório, inclusive tanto a irmã Sônia quanto o padre Sidney têm divulgado no grupo dos coordenadores paroquiais para que todos tenham acesso, porque até então nós não tínhamos nos reunido pessoalmente para discutir até mesmo a caminhada da catequese, daquilo que nós planejamos para 2020. Então, mas tenho conhecimento, pelo que eu vi, ele vai falar muito da questão do primeiro encontro. Então, ele está muito baseado no primeiro encontro, o conhecer e amar Jesus para depois segui-lo. Refletindo muito aquela questão do caminho de Emaús. Primeiro eu conheço, depois eu me apaixono e depois eu quero seguir. E esse é o caminho que a catequese deve promover. E o que me chama muito a atenção é a questão de abordar os migrantes, que é um tema novo aí dentro do novo diretório, porque até então nós não tínhamos. Então, isso me chamou bastante atenção. Mas, voltando para aquilo que a Arquidiocese pensa, num primeiro momento, nós tivemos reunião, acho que 2 ou 3 semanas, quando liberou um pouquinho mais de pessoas ali em Maringá, a gente teve a nossa primeira reunião presencial. E aí nós falamos que nesse ano a nossa prioridade é o projeto da escola catequética, que nós já tínhamos pensado para esse ano, não foi possível, então nós vamos trabalhar de uma outra forma, que é esse livro aqui, nós vamos dar continuidade nele, o itinerário catequético, a gente vai trabalhar ele ainda esse ano, e o diretório fica para 2021. Mas é claro que nós precisamos e devemos chegar às bases, porque é lá que o trabalho acontece. Eu, Shirlene, não faço nada aqui. Se a Edilane, se a Zilda, se a Rosália, se as nossas coordenadoras paroquiais não lutarem, não trabalharem junto. Então, nós não conseguimos. Então, o trabalho vai ser feito. Ainda não posso falar para o senhor como que isso vai ser pensado, de que forma que vai ser organizado. As nossas formações, geralmente, elas têm acontecido por região pastoral, porque a gente consegue aí, são 7 paróquias, 7, 8, acho que tem região que tem 8 paróquias, com a criação das novas paróquias, acho que tem região que tem um pouquinho mais. Mas aí a gente consegue local para trabalhar com aí 200 pessoas e encontros que vale a pena ser trabalhado. Então, é um projeto nosso, sim, trabalhar a questão do diretório. Enquanto isso, o padre Sidney e a irmã Sônia divulgam as formações da CNBB. Certo, só lembrando ao nosso público, né, não é um livro de catequese, de encontros de catequese, é um livro
de formação, né, para os catequistas, para eu falo, as para a diocese, né? E para é a base. Porque, assim, padre, às vezes o catequista ele é chamado para uma formação, ele não quer ir. E não é algo que a paróquia, por exemplo, a paróquia Nossa Senhora das Graças, impõe para os catequistas. O processo de evangelização exige formação e uma formação sólida. E isso o próprio diretório vai dizer, que o catequista ele precisa ter formação. Lógico, a gente não está desconsiderando o conhecimento de fé que ele tem, a formação que ele teve, não é isso. Mas nós precisamos nos atualizar dentro dos documentos da igreja, o que a igreja diz hoje sobre a catequese, sobre a pastoral familiar, sobre a pastoral do dízimo. Então, nós temos que seguir a igreja, o que a igreja diz. Não posso ir lá dar uma catequese de acordo com os meus valores, de acordo com os meus princípios. Ela tem que ser fundamentada nos documentos da igreja. Então, eu acredito que essa solidez, e os catequistas precisam entender isso também, porque é um desafio de muitas paróquias, a formação, a participação dos catequistas nas formações. Esse é um desafio de muitas paróquias. Você faz formação, você chama gente, muitas vezes, de fora para vir e o catequista não vai. Aí nós precisamos entender o porquê que esse catequista não vai. Também tem esse desafio. Shirlene, nós estamos num tempo diferente, que nos colocou realmente em grandes desafios, né? E provações. Como o tema da nossa live é conhecendo a nossa liderança, como é que você tem enfrentado essa pandemia? Eu digo assim, no campo da fé, não é? Como é que você tem enfrentado? O que você tem... pode dizer que você tem aprendido com esse tempo na sua vida? Padre, eu acho que... eu tenho certeza que esse é um momento de muito aprendizado. É um momento para nós nos fortalecermos ainda mais na fé. Acreditar que é possível extrair coisas boas mesmo diante de situações ruins. Você vê muito a questão da solidariedade sendo despertada. O ser humano parece que volta a ser o centro, numa sociedade que muitas vezes exclui, condena, julga. A gente vê aí que o ser humano é um ser. Nós não podemos tratar as pessoas como objeto. Isso tem sido algo para mim muito, muito forte, no sentido de que eu não sou sozinha, eu não posso pensar individualmente. Então, não tem como eu viver sozinha, isolada no mundo. Não tem. Eu preciso de alguém. Eu preciso ajudar alguém, porque quando eu ajudo, eu estou sendo ajudada. Eu acho que o benefício maior... não estou falando nem de bens materiais, porque, às vezes, o que nós precisamos é de atenção, nem é de comida. Todos precisamos, lógico, tem muita gente sem. Não estou desmerecendo, não é isso. Mas, às vezes, uma palavra, um gesto de carinho tem valido muito mais. E você vê que todo mundo está na mesma situação. Aqui você não tem como diferenciar. A situação é a mesma para todos. Chegou o isolamento... Diferente de classe social, de raça, de etnia. Não vai escolher o padre Valdir porque ele é padre, não vai me escolher porque eu sou a Shirlene. Não, vai escolher qualquer um, pode acontecer com qualquer um. Então, eu acredito que é o momento de nós valorizarmos aquilo que nós temos de mais precioso, que é a família, o respeito mútuo e a solidariedade. Eu acredito que a solidariedade é tudo. É eu ter empatia com o outro, me colocar sempre no lugar do outro. Enquanto eu estou aqui na minha casa, tem gente lutando para salvar vidas. E essa pessoa, de repente, precisa de uma oração, ela precisa se fortalecer.
não é? Ela precisa sair de casa, ela precisa ir trabalhar. Às vezes tem um pai, tem uma mãe que fica ali, um filho à espera, fica isolado desse filho, e aí eu vou pensar só em mim? Não tem como, não tem como. Eu acho que ou a gente sai transformado, padre, dessa situação, ou eu não sei o que será. Eu falo que eu acho que é um momento para nós colocarmos aquilo que nós temos de essencial. O que é essencial para mim, para a minha vida? O que eu preciso ter para viver bem? Eu preciso de bens ou eu preciso de pessoas? Acho que é isso. Às vezes, e aí porque eu estou trabalhando em casa, desde quando começou lá, dia 20 de março, dia 23 de março. Você está em home office. Eu estou em home office, então eu estou em casa 24 horas. E é uma oportunidade que eu tenho de conhecer o meu pai, conhecer a minha mãe, porque até então, padre, a gente convive, mas a gente não conhece. Por quê? Quando eu era pequena, eles saíam para trabalhar, voltava à noite, provavelmente eu estava dormindo. Aí eu comecei a trabalhar, estudar, saía de manhã, chegava 11h30 da noite, tomava um banho, ia dormir. Você vê? Você não vê. Via ali, final de semana, às vezes saía para ir para a igreja, uma coisa e outra, e você não vê. E agora você tem que conviver 24 horas. Então, é um processo para você conhecer. Você começa a ver defeito, você começa a ver qualidade, porque eu tenho defeito, eu tenho qualidade, e aí eu tenho que saber que para boa convivência, as qualidades, elas têm que superar. Eu não posso deixar que os defeitos sejam maiores do que as qualidades. Então, eu acho que é isso. Então, assim, é um redescobrir, é conhecer a mim, conhecer o outro, sabe? É um processo de conhecimento. Você falou da questão da solidariedade, e, de fato, a gente tem visto, assim, eu falo aqui a partir do meu mundo, né, da minha paróquia. A gente tem visto, assim, realmente um despojamento incrível das pessoas nesse sentido de se preocupar com a situação do outro, né? Nós temos feito sempre, desde o início da pandemia, né, tomamos, assim, todo o cuidado com as famílias que a gente sabia que elas iriam entrar em situação emergencial, né, ou porque iria perder o emprego, ou porque perdeu a fonte de renda que fazia e não podia fazer mais, né, e a gente sabia que isso iria acontecer. Então, de fato, aquilo que a gente imaginava aconteceu, muitas famílias realmente começaram a passar dificuldade, mas, por outro lado, assim, a gente vê uma solidariedade incrível, né, das pessoas, e as pessoas têm demonstrado isso. E no campo, assim, também a gente vê, né, a nível de Brasil, organizações, movimentos sociais que fazem doações de alimento, pessoas que fazem, contribui nesse tempo de pandemia com a sua, às vezes, até a sua profissão, né? Nós temos profissionais, por exemplo, na área da pedagogia, que faz esse trabalho de escuta telefônica, de atendimento. Então, são inúmeros os gestos de solidariedade que já existiam, muitos, mas, com certeza, com esse tempo da pandemia, eles se multiplicaram ainda mais, né? E padre, a solidariedade, só para concluir, a solidariedade é aquele negócio que você faz sem visar nada em troca, né? Você não vai receber por aquilo, é doação, é despojamento. A igreja, nós vivemos num sistema, infelizmente, capitalista, que conseguiu transformar tudo em mercadoria, né? Tudo é mercadoria. E eu digo que a igreja ainda consegue ser esse espaço onde a gratuidade acontece, né? Então, isso, para nós, assim, é o que nós não podemos perder isso, nunca, né? Jamais. E você falando aí, eu me trouxe à memória a campanha da fraternidade desse ano. Quem é o meu próximo? Eu não posso deixar passar, não é? E eu não preciso ajudar
aquele que eu conheço. De repente eu vou ajudar aquele que é estrangeiro, aquele que eu nunca vi, aquele que eu não conheço. Então, vem muito haitianos que estão chegando, e agora nós temos muitos venezuelanos chegando aqui na nossa cidade, e eles chegam sem nada, porque vêm de um outro país, não pode trazer bagagem, né? Então, vem com a roupa do corpo, uma mala no máximo, e às vezes a gente tem que ajudar com tudo, e a gente tem dado conta disso, graças a Deus, pela solidariedade do nosso povo. Né? E é o momento de nós colocarmos a nossa fé em ação no dia a dia, é nesse momento. Porque a fé, ela é muito bonita na teoria, e quando você vai para a ação... Sim. E ela sem ação... Não é, né? Valor, né? Não tem valor. Exatamente. Silene, olha, nós temos 4 minutos, já chegamos ao final da nossa live. Eu quero agradecer aqui o nosso povo, depois eu dou a palavra final para você, então. Né? Deixa eu ver aqui, o Clodoaldo já mandou também outra mensagem aqui para você. Então, agradecer o nosso público, o pessoal de casa, obrigado pela participação. O papo aqui foi bem gostoso com a Silene, né? Muita informação também. E é isso, né? Nossas lives têm esse intuito de ajudar também nosso povo a refletir, e juntos a gente é mais, né? A gente é mais. Hoje eu ouvi uma expressão muito bonita do Frei Carlos Mestre, que ele dizia assim: é importante dialogar, é importante conversar, porque conversando, a gente se converte. Então, a conversão se dá no fruto da conversa. Quando a gente conversa, então vem a conversão. E é isso mesmo, né? Então, a gente aqui bate um papo, conversa, e espero que isso nos ajude também a nos converter. Silene, com você a palavra. Padre, você falando que é na conversa. Quando que os discípulos reconheceram Jesus? No partir e no explicar as Escrituras. Tá vendo? Novamente, a conversa, um bate-papo. Então, eu acredito que isso é muito, muito importante, principalmente nesses dias que às vezes a gente está meio sem rumo, meio sem saber o que fazer, e aí você escuta alguém que não é diferente de você, porque às vezes pode ser que eu imagine que a pessoa que está lá na igreja, ela é a pessoa perfeita, Não, eu sou uma pessoa como qualquer outra que está aí nos assistindo, não sou melhor por estar numa coordenação. E isso nem pode fazer parte do meu pensamento, senão já pode sair. Porque se for para isso, não precisa. Esse é o meu pensamento. Então, assim, eu sou muito grata, e essa é uma outra palavra que eu tenho carregado muito comigo nesses últimos dias. Ser grata por tudo. Por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu não tenho, por aquilo de bom que aconteceu, por aquilo de ruim que aconteceu. Ter gratidão. Quanto mais a gente agradece, parece que as coisas vão florescendo. Então, para você que está aí nos acompanhando, seja grato, primeiro pelo dom da vida. Só o fato de você estar vivo já é um motivo para você agradecer. Se você está com saúde, agradeça. Se não está, agradeça do mesmo jeito. Seja grato. E o que fica é a mensagem dos discípulos de Emaús, porque para mim é muito significativa, Padre. É um caminho de ida e de volta. Então, acho que a gente está fazendo esse caminho sempre. Eu vou, eu encontro, eu volto, seja um amigo, seja um colega, seja numa ligação, eu sempre estou indo e voltando. E sempre quando eu volto é para dizer algo bom, para transmitir aquilo que para mim foi bom. Então, fica conosco, Senhor. Acho que é isso. Fica conosco. Não tenho nada para dizer, não tenho uma oração para fazer. Fica conosco, Senhor, porque foi isso que os discípulos de Emaús fizeram. E tiveram a vida transformada espiritualmente, regressaram ao primeiro encontro. Então é isso. Fica conosco, Senhor. Amém.
Silene, E obrigado, padre, pelo convite. Espero imagina, ter aí atendido as suas expectativas, mas não, só pelos é sempre um comentários. prazer falar Eu já daquilo vi, que a né? gente gosta. Sim, sim, é ótimo, né? Então, esse bate-papo, assim, é formal mesmo, com a participação do povo, você viu? Eu fui colocando algumas mensagens aí, né? Nem todas, mas algumas eu fui colocando. E é isso. Agradeço você pelo seu trabalho, pela sua missão, tá? Obrigado, e obrigado pela sua partilha aqui conosco. Ao pessoal de casa, muito obrigado. Só lembrando, nós vamos dar uma folga na segunda-feira, é feriado, tá bom? Então, na próxima segunda nós não teremos a live, a gente volta no dia 14. Dia 14 nós estaremos aqui. Esse mês é o mês de setembro, é o mês da Bíblia, então nós iremos falar no dia 14 sobre o tema desse ano, o mês desse ano, né? Dedicado ao estudo. Todo ano, em setembro, nós temos, a CNBB lança um livro para ser estudado, meditado, enfim. E esse ano é o livro de Deuteronômio. Então, dia 14, a gente retorna com a nossa live, às 20 horas, aqui em ponto. Obrigado, boa noite, abraço a todos. Obrigado, Silene, mais uma vez.